Olá, queridos, boa noite. Vocês me veem? Vocês. Como é que tá por aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Tá espelhado também a nossa aula de hoje, pessoal? Oi, Vel, tudo bem? Nossa aulinha tá espelhada aí? Tá aparecendo a revisão ACAF para vocês aí? O Geisel? Vai entender, né? Vai entender as coisas aí. Tá. Consegui espelhar num tablet, consegui espelhar no computador aqui. Maravilha! Maravilha, então, pessoal. Maravilha. Um minutinho e começamos, hein? Que a nossa estrada é longa hoje, hein, pessoal? Como é que estamos de bateria? Vou colocar para carregar. Essa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. A esperança de ser campeão. Galera, me corrige aí. Vamos falar mesmo de Geisel hoje, confere? Estou na sequência certa aí, né? Sim. Fala, Gustavão. Boa noite. Vamos dar uma boa noite geral aí. Oi, Amanda, tudo bem? Ana, boa noite. Carla, Clara, boa noite. Henrique, boa noite. Isabela. Lívia, boa noite. Vitor, como é que estamos, querido? Boa noite. Ana. Ana Júlia Gaspar Oliveira, boa noite. Beatriz, boa noite. Carol, boa noite. Carol Sonaglio, boa noite, tudo bem? Giovana Casarotto, boa noite. Gustavo, Isa, Isabela, Fernandinha, Isa Matias, Isa Viel. Júlia, boa noite. Kevin, boa noite. Laura Luísa, Maju, boa noite. Manuela, Maria Eduarda Barancelli, boa noite. Maria Fernanda, Marina, Pamela, boa noite. Olá, usuários do Zoom. Três usuários do Zoom, boa noite. E Vanessa, boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram. Podemos, queridos? A última pergunta, depois não te faço mais. Você consegue ver minha tela espelhada aí? Está escrito assim, Geisel? Sim? Como é que pode? Obrigado, Fernandinha. Bora, galera! Bora que nosso chão é longo aí? Vamos lembrar, por favor, pessoal? Castelo foi o primeiro presidente, Costa foi o segundo, Castelo Costa, Médici foi o terceiro e Geisel foi o quarto nosso presidente militar. Lindezas, qual deles eleito pelo povo? Nenhum. Boa! Nenhum eleito pelo povo. Todos eleitos pelo voto o quê? Indireto, pessoal. Todo mundo eleito pelo voto indireto. O que é voto indireto? Você não vota abençoado. Quem vota são os deputados, então. Pegadinhas de prova, pessoal. Pegadinhas de prova. Olha a pegadinha de prova. Durante todo o regime militar, só existiram dois partidos políticos. Isso é rapidinho. Pinga fogo, como diz o outro aí. Durante. Lê de novo, professor. Todo. Mentira, isso. Falciane. Boa, boa, boa. Mentira. Outra pegadinha de prova. Durante todo o regime militar, o Congresso ficou fechado. Isso é? Isso é? Durante todo o regime, o Congresso ficou fechado. Isso é boa, Maju. Mentira também. Falciane, né? Boa, boa.
Agora, lembra quem fecha o Congresso? Foi o Costa. E qual é o nome do AI mesmo? O AI-5, pessoal. O AI-5 fecha o Congresso, então, tá bom? E já vou antecipar para você. Quem fecha o Congresso é o Costa. Quem vai abrir o Congresso vai ser simplesmente o Geisel. Tá vendo essa tela bonitinha aí, né, pessoal? Olha o número 9 ali, ó. Revogação do AI-5. Quem fecha é o Costa. Quem abre é o Geisel. Quem fecha é o Costa. Quem abre é o Geisel. Beleza? Tudo bem? Bem, primeiro ponto importante. Mamãe sempre falava assim, ó, diga-me com quem tu andas, que eu vou falar quem é você. Olha quem foi na posse do Geisel, pessoal. O Pinochet. Vocês lembram do Pinochet? Pinochet foi líder da ditadura, de onde mesmo? Chilena, pessoal. Eu coloquei o Pelé, para você lembrar da Copa ali, né, pessoal? Tranquilo. Mas teve mais uma mulher que foi, sabia? Mais uma, não. Teve uma mulher que foi. A esposa, querendo ou não, do Richard Nixon. Aquele que se envolveu no escândalo nos Estados Unidos, a Pat Nixon. Então, ou seja, Geisel estava cercado de pessoas não tão democráticas assim, pessoal. Obviamente, na hora que eu convido alguém para minha posse que não é alinhado à democracia, eu estou dando um tom de como você, então. Segundo ponto importante, pessoal, o grupo de Castelo Branco ao poder. Levanta a cabecinha, olha para cá, por favor, hein? Qualquer fato que você não entender, você fica à vontade, vai para o chat ali, que eu minimizei o chat agora, tá? Olha para cá, por favor, pessoal. Entre os militares, eles tinham uma seguinte divisão. Qual era o grupo, professor? Tem um grupo chamado de Sorbonne e outro grupo chamado de Linha Dura. Quem que é o pessoal linha dura? O pessoal faca na bota, tá? Foi o Costa e foi o Médici. Os dois mais faca na bota, então. O AI-5 é repressão de semana passada. Quem que era o pessoal mais conhecido como Sorbonne? Universidade de Paris, Universidade medieval, né? Lá em Paris, lá. É o que sobrou. O Castelo, o Gás e o Figueiredo. Por isso que quando eu coloquei para você assim, ó, retorno do grupo castelista ao poder, significa um pessoal mais moderado à presidência, então. E segundo ponto, a promessa de abertura lenta, segura e gradual, que eles chamavam de sístole e diástole, abre e fecha. Lembra o coraçãozinho? Abre e fecha. Sístole e diástole. Pessoal, 10 anos do regime militar, 74, um desgaste natural da ditadura no Brasil. Naturalmente, o regime militar ia se esgotar. 10 anos já. E começou assim, ó. Eu separei para você 9 pontos. Primeiro ponto: pela primeira vez na vida, o regime militar enfrenta um concorrente à altura. Professor, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do deputado Ulisses Guimarães, que concorreu à presidência junto com quem? Junto com o Geisel, então. Olha para o tio. Sempre os militares concorriam sozinhos. Médici contra Médici, Castelo contra Castelo, Costa contra Costa. Geisel não, pessoal. Pela primeira vez na história, teve um candidato que falou assim: não, eu quero concorrer também. Eu quero simplesmente ver se esses caras são bons mesmo, pessoal. E foi o que aconteceu. Sério, pessoal? Isso. Foi o que aconteceu aí. E aí você descompartilha a tela, não é uma boa ideia, né, pessoal? E foi o que aconteceu. Cadê você? Cadê você? Achei de novo. Ótimo. E foi o que aconteceu então. Voltou aí, tudo bem? E foi o que aconteceu. Pela primeira vez na vida, alguém concorreu com gás, então. Claro que Ulisses Guimarães perdeu, mas ele provou uma coisa, pessoal. Provou o quê? Castelo Branco, ou melhor, Geisel não está sozinho. Tem alguém competindo com ele, então, pessoal. Então, isso aí vocês não podem se esquecer, por gentileza. Segundo ponto, naturalmente você teve mais senadores e mais deputados do MDB. Olha para o tio, por favor. A partir de 76, pessoal, a partir de 76, o MDB se torna oposição no Brasil de forma descarada, pessoal. De forma escancarada. Agora você tem uma oposição forte com o MDB mesmo. Mais senadores, mais deputados federais do MDB. Terceiro ponto, a crise do petróleo, gente. Opa! A galera da OPEP aumentou o preço do petróleo e o Brasil sentiu, visto que o Brasil
importava boa parte do combustível que a gente precisava. Professor, qual foi a solução encontrada pelo governo militar? Adivinha? Criar um programa no Brasil chamado de Pró-Álcool. Então, cuidado. Nossa matriz energética, pessoal, vai ser substituída da gasolina ou do petróleo para o álcool. Não é carro flex. Flex é 2003, tá, pessoal? Agora é carro a gasolina ou a álcool. Beleza? Então, cuidado com isso aí, hein? Quarto ponto importante: o esgotamento no milagre econômico. Olha que bonitinho, pessoal. Separei até números para você. O PIB cai de 14% para 8%. A inflação sai de 15% e vai para 34%. Naturalmente, a economia do Brasil começa a entrar em colapso. Ou seja, o Brasil sente, nada mais, nada menos, pessoal, esse esgotamento do milagre econômico, então. Quinto ponto: a morte do jornalista Vladimir Herzog. Lembra dele, pessoal? Recorda-se dele? Ah, professor, aquele da tradicional imagem dele enforcado? Isso, aquele da tradicional imagem dele enforcado numa cela, morto nos porões do doicode também, que ganhou ampla repercussão, pessoal. É a partir dali que os militares pedem a confiança, o respeito da população e até da Igreja Católica mesmo. Em 76, o operário Manuel Filho também é morto pelo DOI-CODE, pessoal, pela polícia, isso também fica muito mal. Em 77, pessoal, Geisel lança o pacote de abril, uma série de leis do presidente para conter o avanço do MDB. Cuidado com Lei Falcão. Puxa uma setinha, coloca lá. E senador biônico também. Puxa outra setinha, escreve lá. O que é Lei Falcão, pessoal? A propaganda eleitoral. Escreve lá. A propaganda eleitoral fica restrita ao nome, ao número e à foto do candidato. Lei Falcão. A propaganda eleitoral fica restrita a nome, número e foto do candidato. E o senador biônico? O que é o senador biônico? De cada três senadores, um é indicado pelo presidente. Lei Falcão. A propaganda eleitoral fica restrita a nome, número e foto do candidato. Professor e senador biônico, de cada três deputados, três senadores, um é indicado pelo presidente, então. Cuidado, tá, pessoal? De cada três senadores, um é indicado pelo presidente, então. Um terço, na verdade, então. Tudo bem? Acrescentou para mim aí, pessoal? Por gentileza? Quer que eu repita? Fala comigo. Nem que sejam. Beleza, professor? É nós. A gente não quer falar com o professor. Obrigado, Maria Fernanda. Uma boa alma. Deu um joinha ali, positivo operante. Beleza. 77 ainda, pessoal. 77, 78, né? O sindicalismo no ABC Paulista. Tá ali. Em 78, uma proposta de anistia, que nós vamos trabalhar isso aí daqui a pouquinho, pessoal. Anistia parcial. Fica tranquilo. E o número 9, que é o mais importante. Revogação do AI-5. O que é revogação? Não vale mais. Puxa a setinha, coloca lá, né? AI-5. Quem cria e quem descria. Vamos criar esse termo aí? Quem faz e quem desfaz? Pode ser, né? Quem faz é o Costa, quem desfaz é o Geisel. Quem faz é o Costa, quem desfaz é o Geisel, então.
Quem faz é o Costa em 68. Quem desfaz é o Gásio em 79. O que que significa esse número 9, pessoal? Reabrimos o Congresso. Muito bem. O que que significa esse número 9? Fim do estado de sítio. Muito bem. Muito bem. Isto significa o nosso número 9. De tudo que está na minha folhinha aí, né? Eu gostaria que você lembrasse, por favor, pessoal, de quê? Promessa de abertura lenta, gradual e segura. Gostaria que você lembrasse da revogação do AI-5, pessoal, e da crise do petróleo, onde o Brasil simplesmente investe na produção de combustível baseado no álcool, ou tal do pró-álcool, então. Taco? Tudo bem? Tô por ti. Quando você me der um ok, a gente fala do nosso último presente militar aí. Beleza, Marcela? Beleza, então. Professor, quem é o próximo ali? O próximo, simplesmente, é o rapazinho conhecido como João Batista Figueiredo. Tudo bem? João Batista Figueiredo. Dois, três, quatro. Será que é você? Acho que é o dois. Maravilha, então. Apareceu aí para vocês, queridos? Pelo menos pra mim tá tudo preto, Rodrigo. A tela preta. Surpresa. Coisa boa, né? Calma aí, já vamos dar um jeito. Ai, professor, estava indo tão bem o negócio ali. Eu não sei o que que aconteceu. Fiquem tranquilos. Vamos puxar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Salve Rainha aqui, pessoal. Vai dar tudo certo. Interromper compartimento. Aí, agora voltamos, né, queridos? Continua tudo preto aí, né? Não tá compartilhando. Já vamos fazer isso agora, então. Tá, mas você tem um materialzinho. Podemos, não vamos perder tempo ali. Queridos, diz uma coisa para mim. Acharam o João Batista Figueiredo aí? Primeiro ponto importante. Esse ano a gente tem falado muito em anistia, certo? Concordo? Tudo bem? Ah, pessoal, anistia, a lei de anistia, o pessoal do 8 de janeiro, certinho? Eu gostaria que você tomasse atenção no seguinte ponto aí. João Batista Figueiredo, pessoal, quando assume o poder, havia dois tipos de anistia proposta ali por eles. Anistia parcial, defendida pelos militares, e o que que era? Perdão para presos políticos. Tranquilo? Sem punição para agentes do Estado. Levanta a cabeça e olha para cá. O que que é isso? Anistia parcial. O que que os militares falavam? Pessoal, a gente vai fazer assim, a gente vai perdoar simplesmente tudo que os presos políticos fizeram. Fulaninha da Silva era contra o regime político, falava mal dos militares. Rasgamos tua ficha. Mas, em contrapartida, os agentes do Estado ficam sem punição também. Militares que bateram ou que mataram ficariam inocentados, então. Aí apareceu a segunda anistia, defendida pela sociedade. Cuidado agora. Ela é ampla, geral e restrita. E o que que falava essa da sociedade? 100% de perdão a todos. E olha a diferença: punição
aos torturadores. Olha para cá então, levanta a cabeça, por favor. Vai que a CAF faça um emboleiro aí. O que que defende os militares? Olha para mim. Eu aceito rasgar o processo, assim falavam os militares, que nós temos contra o Rodrigo, que é um civil. Eu aceito rasgar. Mas eu quero também que, por exemplo, a Vanessa, que era do DOI-CODE, ela não seja punida. Interessante. Interessante. O Rodrigo vai ficar livre e a Vanessa do DOI-CODE fica livre também. Aí a sociedade falou assim: não, a gente quer propor outro tipo. O que que vocês querem propor? O Rodrigo está perdoado, beleza? Só que a Vanessa vai ser presa. Compreendeu a diferença? O que que Figueiredo queria? Uma anistia parcial. Rasga a ficha do Rodrigo e perdoa a Vanessa, que é militar, então. O que que a sociedade queria? Só rasga a ficha do Rodrigo. E a Vanessa? No meu exemplo, claro, né? Deixa a Vanessa, prende a Vanessa, então. Qual venceu, gente? Foi o misto. Característica da parcial e característica da ampla. Tudo bem? Professor, o que que pegou da parcial? Perdão para os presos políticos. O que que pegou da ampla também? Adivinha? 100% de punição, de perdão a todos. Na verdade, é o contrário, né? O que que pegou da ampla? 100% de perdão. O que que pegou da parcial? Sem punição para os agentes do Estado, então. Qual anistia que venceu? Então, olha para o tio para entender. Característica dos militares, sem punição para agentes do Estado. Característica da sociedade civil, 100% de perdão para todo mundo. Ou seja, perdão para quem foi torturado e para os torturadores. Então, cuidado, a gente tem falado muito de anistia, né? Esse processo é anistia já, a menina lá que pichou a estátua com batom e tal. Cuidado com a diferença, tá, pessoal? Tudo bem, mas consegue me ver, Carol? Tá me vendo? Tudo bem? Beleza, então, esse é o papo. Vamos perder tempo com a telinha, então, depois eu mexo aqui, então. Então, qual que era a ideia? Qual anistia venceu? Aquela que perdoou, rasgou a ficha do Rodrigo, que era terrorista do regime militar, e também do policial que torturou o Rodrigo, então. Beleza? Cuidado, pessoal. No Chile, você teve prisão por torturadores. Na Argentina, prisão por torturadores. No Brasil, você não teve prisão para os torturadores, então. Beleza? Outro ponto importante, coloquei ele em cima para você, ó. Anistia está previsto no Código Penal brasileiro, exceto para crimes hediondos. Então, se por acaso a prova for para esse lado lá, ai, anistia foi criada, não, não, está previsto no Código. Tá previsto, menos para crimes hediondos, então. Tranquilo aí, pessoal? Não dá para errar, hein? Se cair, meio mundo vai ficar atrás disso aí. Isso aí você não pode errar. Fala comigo, tranquilo? Entenderam? Ótimo. Beleza, então. Outro ponto, acima de Figueiredo, eu já grifei para você, né? 30 de novembro de 79, Novembrada. O que que foi novembrada, professor? Manifestação popular e estudantil contra o regime militar em Florianópolis. Novembrada, manifestação popular e estudantil contra o regime militar, aonde? Em Florianópolis. Novembrada. Aquele fato que Figueiredo não foi bem recebido quando desceu do avião lá no aeroporto e muito menos no centro de Floripa. Manifestação popular e estudantil contra o regime militar que aconteceu na cidade de Florianópolis, então. Beleza? Isso foi novembrado, então. Outro ponto importante, pessoal. Com Figueiredo, o fim do bipartidarismo. Aí sim, hein? O que que você vai ter, professor? PDS, PMDB, PTB, PP. Esses que eu falei lá, aqueles quatro lá em cima,
eles saem da Arena e do MDB. Agora, qual que não tem vínculo nem com a Arena, com o MDB? O PT. O PT não saiu nem de membros da Arena, nem do MDB, então, pessoal. Cuidado com a exceção ali. E a possibilidade de quê? De abertura política no Brasil, fim do regime. Quando o Figueiredo sinaliza que ele pode passar o poder para nós, os militares radicais não curtem. E você tem dois fatos que você tem que saber. Reação contrária à possível abertura política no Brasil. A carta-bomba na OAB do Rio de Janeiro, em que a secretária perdeu os dedinhos ali, coitada, e o atentado do Rio Centro em 81. O que é isso? Quando os militares percebem que pode ser que o regime acaba, então. Qual era a ideia dos militares, professor? Criar instabilidade política. Puxa a setinha e escreve lá. Criar instabilidade política no Brasil. Esta era a proposta dos militares no Brasil. Ou seja, pessoal, evitar que o regime militar acabasse mesmo. Legal? O que você vai ter de importante na economia? Aumento da inflação e diminuição do PIB, pessoal. Já era. A inflação começa a subir e o PIB começa a baixar. Aquele PIB de 14% nunca mais, tá? Só para você ter uma noção ali. Em 83, um deputado chamado Dante de Oliveira tem uma ideia. Olha que eu vou falar para você. A gente já vota para tudo. A gente quem? Eu, você e todo mundo. Menos para presidente. Qual é a proposta do deputado Dante de Oliveira? Voto direto para presidente. Qual o nome dessa proposta, Rodrigo? Emenda Dante de Oliveira. Escreve lá se você não lembra. O que é a emenda Dante de Oliveira? Proposta de voto direto para presidente. Emenda Dante de Oliveira. Proposta de voto direto para presidente. Legal? Pessoal, quando o Dante de Oliveira entrega na mão do Congresso, do presidente do Congresso, essa proposta, o que ele pensa? Nós temos que fazer o povo pressionar o Congresso a votar isso aí, a aprovar isso aí. Cuidado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que foi a campanha direta já? Movimento Popular pedindo a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Vamos lá de novo. Movimento Popular pedindo a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Isto é que foi a campanha direta já. Erro de prova. A campanha direta já foi a proposta de voto. Não, senhora. Manifestação popular pedindo a aprovação da emenda. Ou seja, quando fosse votada, que os deputados votassem a favor. Demorou um ano para ela ser votada, pessoal. Em 84, houve a votação na emenda. E quando teve a votação na emenda, adivinha? Não foi aprovada, pelo amor de Deus. Significa que em 84 nós vamos esperar para que o Congresso eleja o próximo presidente. Então, pelo amor de Deus, ó, embaixo de Figueiredo tem uma setinha ali, ó. Partidos, Frente Liberal, não era bem um partido, era um grupo, né? Que tinha Tancredo Neves concorrendo à presidência e José Sarney vice. Quem vota? Voto dos deputados. Se não ficou claro para você, escreve lá, né? Voto indireto, pessoal. Aonde, professor? Frente Liberal versus Paulo Maluf ali. O grupo do Tancredo com Sarney era chamado Frente Liberal, concorrendo com Paulo Maluf e Flávio Marcílio. Professor, quem venceu? Obviamente tu sabe, né? Tancredo e Sarney. Então, pelo amor de Deus, né? Tancredo e Sarney é pelo voto indireto. Tancredo e Sarney pelo voto indireto, então. Beleza? Anota para mim, por favor, aí. Quem vai ser o primeiro presidente pelo voto direto? Escreve para mim aí.
Primeiro presidente com voto direto. Quem vai ser, pessoal? Primeiro presidente eleito pelo voto direto. Quem foi? Ninguém escreve? Então eu escrevo. Collor e Itamar, pessoal. Voto direto no Brasil. Tancredo e Sarney pelo voto indireto. Cuidado agora. Tancredo foi eleito? Foi. Assumiu? Não, porque morreu. Eleito foi, só não assumiu, tá, pessoal? Tudo bem? Respira um pouquinho, respira um pouquinho e vamos para a nossa reta final aí. Geralmente a gente fica aí 12, 13, 15 minutos em cada esqueminha, né? Tem sido mais ou menos assim. Tudo legal, galera? Se organizou aí? Ó, Collor. Quem que vem depois do Collor, professor? O Itamar, eu sei. Quem que vem depois do Itamar? FHC. Escuta, FHC, ele criou o Plano Real como ministro ou como presidente? FHC, como ministro ou presidente, cria o Plano Real? Como ministro, boa, cria o Plano Real. Boa, Manu. Galerinha, e o sucesso do Plano Real fez o quê? Que ele fosse presidente. FHC presidente quantas vezes? Quantas vezes? Duas. Boa. FHC sai, quem que entra? Lula presidente. Quantas vezes? Duas também. Dilma fez um mandato? Dilma fez o mandato? Fez. Completou o segundo? Sim ou não? Não. Posso chamar de um mandato e meio? Como você quiser. Só acerte a questão na prova, tá, pessoal? Acertou a questão na prova, eu não te incomodo mais sobre isso aí. Tranquilo? Como é que eu chamo o período de 1985 em diante, pessoal? Como é que eu chamo o período de 85 para frente ali? Como é que eu chamo esse período mesmo? Como é que eu chamo? República, o quê? Nova, ou se quiser encontrar Nova República, tá valendo então. Tudo bem? Você não se manifestar, eu vou seguir o baile, pessoal. Você tem que se manifestar aí. Bem, Carol? Beleza. Podemos dar um passinho mais à frente aí, pessoal? Vamos pegar então o nosso 3 ali, o nosso terceiro mapeamento mental? O que que eu fiz para você? Eu fiz uma cronologia de fatos. Aonde, professor? Achei ali, ó. Olha, começa assim entre guerras, concorda? De 14 a 45. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Marcha sobre Roma, Revolução Mexicana. Crise de 29, República de Weimar em 33, Salazar lá em Portugal, Franco na Espanha, ok? A Guerra Civil Espanhola 36, 39, e tá ali, ó. Vamos começar do mais fácil, mais difícil? Então tá ali. Claro, o que que vem depois de Guerra Civil Espanhola? Segunda Guerra Mundial. Você viu que eu deixei ali escrito Primeira Guerra Mundial, quatro setinhas? Viu ali? Completa ela comigo, pessoal. Digamos que você só pode citar três causas da Primeira Guerra Mundial. Qual que você citaria? Primeira, pessoal, disputas imperialistas. Sério, professor? Isso. Primeira causa, disputas imperialistas. Na partilha da África, Inglaterra e França pegou mais colônias, pegaram mais colônias.
Alemanha e Itália menos colônias. Segundo, professor, a ideia é que a Alemanha falava que quem fala alemão tinha que ser da Alemanha. Eu vou chamar de pan-germanismo. Gente, por favor, o sentimento nacionalista, pessoal. Completa lá a esqueminha. Sentimento nacionalista. Vocês têm que lembrar, hein? Nacionalismo na Primeira Guerra Mundial é forte pra caramba, pessoal. Só cita mais uma? Ah, sem problema, pessoal. Posso citar para você a disputa de mercado consumidor. Disputa de mercado ou disputa por mercado consumidor. De quem com quem, professor? Inglaterra e Alemanha. Consumidor. Inglaterra versus Alemanha. Tudo bem? Lembrou de mais alguma causa aí, pessoal? Coloca no chat aí, gente. Ah, professora, a Itália está brigando com a França, porque a Itália quer simplesmente uma região. Qual região? Etiópia. Boa. Professor, tem o revanchismo francês. Região de quem mesmo? Qual região que a Alemanha pega da França, queridos? Qual região? Isso, é bom falar com a professora. Eu sei. Alsácia-Lorena, pessoal, tá ali. Tá aí, ó. Dois, quatro, seis motivos da Primeira Guerra Mundial, então, pessoal. Quando eu falo em Primeira Guerra Mundial, características. Ó, é uma guerra de alianças. Lembrando que as alianças foram feitas antes de começar o conflito, tudo bem? Alianças. É uma guerra de movimentação. Guerra de movimentação. As tropas se movimentaram. Mas o mais cruel, pessoal, é uma guerra de quê? É uma guerra de quê? Boa, experimento, boa, Fernandinha. Mas o mais cruel, guerra de trincheiras, pessoal. Guerra de trincheiras, então. Que foi a fase mais cruel, pessoal. O uso de armas químicas. Por quem, professor? Todos os lados. Uso de armas químicas. Beleza? Tá ali. Galerinha, ano mais importante, 19, 17. 19 e 17, então. Eu sei que vai entrar um bitrem de pessoas, mas fala o mais importante também: entrada dos Estados Unidos, mais soldados, mais armas, mais dinheiro, pessoal. Beleza, entrada do Brasil, não vamos? Entrada do Brasil. Saída de quem, pessoal? Saída da URSS para quê? Para fazer a revolução o quê? Revolução Russa. Ô, qual é o nome do acordo mesmo, pessoal? Quem faz isso? Quem fez isso? Lenin. Qual é o nome do tratado? Qual é o nome do tratado? Brest-Litovsk, pessoal. Boa. Tranquilo? Pergunta tradicional, hein? Entrada americana fez diferença? Fez. Foi importante? Foi, pessoal. Agora, gente, eu me lembrei de Tratado de Versalhes. Ó, fim da guerra e consequências. Tu escreveu para mim? Tratado de Versalhes. Cuidado com isso, hein, pessoal? Você teve o surto de gripe espanhola, pessoal. Vocês sabem que ela não surgiu na Espanha, certo? Ela vai surgir na África, mas fica mais conhecida com as notícias que a imprensa espanhola fez sobre ela então. Queridos, no Brasil, várias pessoas morreram, mas teve um cara que morreu, que as provas comentam sim. Quem morreu? O cara que mais cuidou de saúde no Brasil. Rodrigues Alves, pessoal. O cara que mais cuidou de saúde vai morrer de gripe espanhola no Brasil. Tudo bem?
E aí, Júlia, tudo bem? Conseguiu acompanhar? Você escreveu no chat, né? Claro. Pessoa que para hiperatividade não consegue ficar parada, pessoal. Não é fácil. As minhas cachorras se cansam comigo, porque eu sou mais agitado que elas praticamente, assim. Beleza, queridos? Nome daquele órgão criado pelos Estados Unidos para a paz mundial? Não me fala ONU. ONU é na segunda, depois da segunda. Qual é esse? Liga das Nações. Órgão criado para a paz mundial. Liga das Nações, pessoal. Liga das Nações, então. Certo? Vamos pegar a nossa última folhinha agora? Eu coloquei para você a Revolução Russa ali, Marcha sobre Roma e crise de 29 com o nazismo. Beleza? Vou falar tudo hoje. Não tem como, né, queridos? Mas se eu chegar lá em Revolução Russa, tá valendo então. Gente, causas da Revolução Russa, o que que você pode escrever ali? Fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a desastrosa campanha da Rússia na Primeira Guerra Mundial, é uma causa do conflito. Professor, qual seria outra causa aqui da Revolução Russa? Você lembra o que teve em 1905 na Rússia ali? Foi num domingo. Lembra o que eu estou falando? Domingo o quê? Sangrento. Que foi o quê, pessoal? O massacre da população russa a mando do czar. Isso que a gente chama de domingo sangrento, então, pessoal. Onde é que você escreveu isso aí? Lá em Causas. Lembra os dois partidos políticos? Quais são mesmo? Mencheviques. E qual que é o outro? Bolcheviques, então. Quem que era da burguesia? Lembra do menchevique com a história do muito chique. Muito chique era da burguesia. Bolchevique era do povo, partido de Lenin, então. Claro, sim, senhora, dona Júlia. Primeira causa, o fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Baita causa, hein? Fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Segunda causa, o Domingo Sangrento, né? Que indiretamente vai levar à Revolução Russa. Tudo bem, Júlia? No seu materialzinho eu coloquei assim, ó, de nada. Primeira revolução, segunda revolução. Primeira rev, pessoal. Primeira rev, quem pega o poder? Menschenbosch. Primeira revolução. Quem pega o poder? Golpe de quem? Dos Menschenbosch. Dos mencheviques, então. Primeira revolução, golpe dos Mensch, então. Pegadinha de prova, tira a Rússia da guerra, sim ou não? Primeira revolução, tira a Rússia da guerra, sim ou não, pessoal? Não, a Rússia continua na Primeira Guerra Mundial. Boa. E Lenin foi exilado na Sibéria. Aí Lenin faz aquilo que a gente chamou de teses de Abril. O que que é a tese de Abril? Se fosse eu, a minha revolução seria baseada no pão, na paz e na terra. Se fosse eu. Mas vocês não me quiseram, então tá ali. Até que em outubro tem a segunda revolução. Segunda revolução. Opa! E aí, lindos? Na segunda revolução, o que que vai acontecer aqui? Golpe de quem agora? Golpe dos Bolsh. Golpe, mas olha, dos Bolsh. Se você fosse Lenin, qual seria a primeira medida sua quando pegasse o poder?
Saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Saída da URSS da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo ali? Vamos liquidar a fatura? Vamos fechar o pastel? Lenin vai enfrentar os inimigos quando ele acontece a Guerra Civil Russa. Cuidado, tá, pessoal? Lenin cria o NEP, que faz o quê? Mantém o capitalismo no país ainda, mantém o capitalismo na URSS. Lenin pegou o poder e estatizou tudo. Mentira! Lenin pegou o poder, mas não estatizou tudo. Não estatizou tudo, então. Aí Lenin morre, e aí você vai ter uma disputa de poder. Quando está escrito assim, ó, transição Lenin-Stalin. Anota lá. Quem com quem, professor? Sai Lenin. Aí dois caras concorrem. O primeiro, chamado de Trotsky, concorre com Stalin. Qual que é a diferença, queridos? Trotsky quer uma revolução mundial. Stalin, ele quer consolidar. Quem vence? Stalin, que é um regime o quê? Totalitário, direita e esquerda, pessoal. Stalinismo, direita e esquerda. Stalinismo, direita e esquerda. Boa. Por que, Fernandinha? Porque é socialista. Pronto, gente. Pronto. Prof. Luísa já está no meio de nós? Glória ao Pai, ao Filho, no princípio, agora e sempre. Amém? Ela está no meio de nós. Luísa, já respondo tua mensagem, tá? Eu a vi, mas estava ali. Sem Primeira problemas. pergunta que não se cala, pessoal. O esqueminha que a gente fez, o mapinha mental, ficou claro para vocês? Ajudou? Sim ou não? Sim? Ótimo. Algo que eu posso fazer nos próximos para te ajudar, para ficar mais claro ainda para você? Se tiver, escreve no chat ali. Ah, eu não gostei do rosa. Ah, tá bom. Tirando isso, tá tudo bem? Tá. Terceiro ponto. Entenderam, pessoal? Ok, mano. Já fica um mapeamento mental. Quando a gente chegar nesse assunto, nas apostilas aí, tu já tem isso aí. Alguma dúvida? Calma, não falem todos juntos, calma. Isso. Nossa, Luiz, tá todo mundo falando comigo hoje. Meu Deus do céu. É, a gente fica até confuso sem saber a quem responder primeiro. Eu tô lembrando das aulas online, lembra? Nossa, que horror. Teve um dia que os alunos abriram a câmera, eu comprei uma caixa de fogos de 12 tiros. Dois treme terra. Não, Queridos, então é isso era aí. difícil. Já saiu o local da CAF, né? Já saiu já. Tá bom? Então tá, fiquem bem, espero ter ajudado vocês aí. Semana que vem nos vemos na quinta-feira, né, doutora? Excepcionalmente aí, quinta-feira não temos aula, mas também para ajudar. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Gratiluz. Obrigado, Isa. Que Deus te pague. Doutora, fica bem em bola, tá bom? Tchau, queridos. Kisses, kisses. Fica bem.